E aí, meu povo, aqui é o JP, e agora a gente vai para mais um vídeo de eletroquímica falando sobre alguns últimos detalhes dentro da eletrólise. Então, bora lá. Bom, o que é a chamada eletrólise em série? A gente já viu lá na parte do estudo de pilhas que eu posso ter pilhas em série, e aí a gente considera a questão de DDP e tudo mais, mas aqui a gente tem alguns detalhes interessantes para essa eletrólise. Para que a gente faria, por exemplo, uma eletrólise em série? Bom, a gente consegue otimizar a energia. Então, assim, o que eu gasto de energia para fazer uma cuba eletrolítica funcionar, eu consigo otimizar esse processo com várias cubas eletrolíticas simultaneamente. Com isso, a gente minimiza gastos que a gente teria. E por que isso é possível? Bom, aqui a gente tem esse esquema aqui de uma eletrólise em série. Perceba que eu tenho 3 cubas eletrolíticas, cada uma com o seu cátodo e seu ânodo, cada uma com o seu polo negativo, positivo, e eu tenho a bateria aqui que faz essas reações acontecerem, né? Então temos aí o fluxo de elétrons. Perceba que mesmo tendo diferentes compartimentos, eu tenho justamente um circuito fechado. Eu consigo ter aqui o fluxo de elétrons, né? Lá, ó, ele passa aqui, passa por essa solução, vem para essa e assim por diante, né? Então eu conecto um fio, né, o ânodo de uma no cátodo da próxima e assim por diante até conectar a bateria. E aí eu consigo fechar esse circuito. E é interessante porque quando a gente faz isso, a quantidade de carga passada em todas as cubas é a mesma. Então o Q lá da fórmula do kit que a gente viu é o mesmo. Então eu consigo fazer esses cálculos para cada uma delas. E por que isso acontece? Bom, se eu tenho uma associação em série, a corrente é constante, né? Série, como a gente aprende lá em física. Então, se a corrente é a mesma, a carga também vai ser a mesma em todas as cubas. Com isso, eu posso ter, por exemplo, diferentes eletrólitos, então eu tenho cubas não necessariamente da mesma coisa, e aí eu consigo obter também produtos diferentes, simultaneamente, em cada uma das minhas cubas, tá? E na hora de fazer o raciocínio aqui, e os cálculos, a gente pensa exatamente como a gente faz para uma única cuba. Então, eu vou olhando uma por uma e consigo calcular massa consumida, aliás, massa depositada, enfim. Eu consigo fazer todos esses raciocínios aí utilizando o Q, né, e as semi-reações com os elétrons, como a gente já viu. Beleza? E o segredo aqui é, considere cada reação separadamente, porque aí dá para fazer como se fossem vários exercícios, mas dentro de um único exercício, ok? Além disso, a gente tem aí agora alguns usos dentro da eletrólise para a gente saber, né, que podem aparecer para a gente entender por que isso acontece. O primeiro deles é a chamada galvanoplastia. O que é isso? A galvanoplastia nada mais é do que uma eletrodeposição, então eu vou depositar um metal sobre outro, utilizando eletrólise. Então a gente consegue recobrir, por exemplo, uma peça de um metal com outro metal. E qual que é o objetivo dessa galvanoplastia? Por exemplo, a gente consegue proteger uma superfície metálica, proteger de um ataque químico, ou mesmo aumentar a resistência, melhorar as características. Tá? Então a gente consegue proteger, por exemplo, de um ataque químico numa superfície de ferro. Quando a gente fez aí a nossa aula sobre pilhas, comentando um pouquinho sobre corrosão, então lá a gente falou que a corrosão nada mais é do que uma oxidação indesejada. E uma das maneiras de evitar isso, além de pintar a superfície, por exemplo, é a chamada galvanização, que seria recobrir uma superfície com zinco. Então, essa galvanização com zinco é um tipo aí de galvanoplastia. E a gente pode também fazer essa galvanoplastia com outros metais. Por exemplo, vamos entender aqui como que eu faria isso. Eu tenho aqui um anel de alumínio que eu quero que seja revestido de ouro. Então, por exemplo, na fabricação de uma bijuteria, porque a gente diminui o custo da peça, já que apenas a superfície é de ouro. E além disso, a gente também aumenta a durabilidade, já que o ouro é um metal muito mais nobre do que o alumínio. Bom, para fazer isso, então a gente coloca essa peça que eu quero
proteger, eu quero fazer essa eletrodeposição no cátodo, então aí o polo negativo da nossa eletrólise. Conecto aqui uma bateria, né, para poder fornecer essa energia, e além disso aqui no ânodo eu coloco uma placa de ouro. E tudo isso imerso em uma solução do íon do metal que eu quero usar para depositar. Nesse caso aqui é o nitrato de ouro 3. Perceba que quando eu fizer essa eletrólise aquosa, os íons ouro vão querer sair da solução e vão para o anel, eles vão sofrer redução, ok? E aí, justamente para equilibrar as cargas, então, da barra de ouro vai para a solução e da solução esses íons ouro viram ouro metálico na superfície do nosso anel. Esse processo aqui a gente chama de douração, porque eu utilizei aí ouro para recobrir essa superfície. A gente também pode utilizar outros metais. Então, por exemplo, eu posso utilizar o cromo para fazer uma cromagem, níquel para fazer uma niquelagem, zinco, né, a zincagem, prata, fazer prateação e assim por diante, tá? E conforme a demanda do que eu quero fazer, mas é sempre essa lógica. Então eu coloco a peça que eu quero revestir no cátodo, beleza? Também, além da galvanoplastia, uma outra utilidade da eletrólise é obter metais com um alto grau de pureza. Então muitas vezes a gente tem um metal que está impuro e aí, passando por um processo eletrolítico, eu consigo purificá-lo. Por exemplo, o cobre. Então, vamos supor que a gente tem uma peça aqui de cobre impuro e eu quero purificá-lo. Então, eu monto aqui novamente uma eletrólise aquosa, né? Coloquei aqui uma solução de sulfato de cobre 2, e aí eu vou colocar, tem os meus 2 eletrodos, eu vou conseguir obter o cobre purificado no meu cátodo. E aí eu vou consumir o cobre impuro do meu ânodo. Por quê? O que vai acontecer? Quando começar a funcionar essa eletrólise, esse eletrodo que está no ânodo vai começar a se oxidar. Então, esses íons do cobre, aliás, vão começar a ser formados íons a partir desse cobre impuro que vão para a solução. E os íons cobre 2 que estão na solução vão começar a se depositar totalmente purificados ou com um alto grau de pureza comparado com o que tinha anteriormente. E a impureza que estava aqui no começo não vai sofrer essa eletrodeposição, porque ela não vai ter tendência a sofrer essa redução. E aí ela vai se depositar no fundo, então formando aqui essa lama anódica, já que veio do ânodo, ok? Então, somente o meu metal, que tem tendência a reduzir, que vai sofrer a redução e vai aí permitir que eu obtenha ele de forma purificada aqui no cátodo. Beleza? E um último uso da eletrólise é chamada aí de anodização do alumínio. Bom, o que é isso? O alumínio, naturalmente, é uma peça de alumínio metálico, ela acaba sendo revestida por uma camada do próprio óxido de alumínio, que reage com o oxigênio que tem na atmosfera. E essa camada de óxido acaba protegendo a peça de alumínio. Só que muitas vezes ela não é uma camada tão espessa e mesmo a gente consegue removê-la dependendo de como a gente lava uma peça ou pelo atrito com outra superfície. A anodização do alumínio nada mais é do que recobrir essa mesma peça com uma camada reforçada do alumínio, ou seja, eu pego e faço um processo de eletrólise para induzir esse processo que já é natural. Então, além da camada natural, eu consigo reforçar com uma camada adicional por conta desse processo eletrolítico, e aí eu obtenho o chamado alumínio anodizado. Tá? Não é todo metal que tem essa tendência a formar essa camada de óxido, por isso que não é com todo metal que eu consigo fazer esse processo de anodização. Tá? E aí a anodização justamente porque eu coloco essa peça no ânodo, tá? Numa eletrólise para poder fazer esse processo. Ok? E aí isso aumenta a durabilidade, aumenta a resistência aí contra ataques químicos comparado com o alumínio não anodizado. Beleza? Bom, a gente fecha aqui a sequência aí de vídeos de eletroquímica. Espero que tenham aproveitado aí tudo que a gente passou, tem muitas coisas aí dentro desse assunto. E agora a gente segue para exercícios e para um próximo tópico. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.